Graça e paz, povo de Deus. Uma ótima manhã, um ótimo dia a todos. Louvado seja Deus. Quem tem o prazer de vos cumprimentar é o pastor Alexandre Augusto. Amados, aqui na sequência eu vou estar falando do ministério do diácono. Eu disse no vídeo anterior que estaria com essa sequência de vídeos falando sobre os dons ministeriais. E no primeiro eu falei sobre o cooperador. Agora eu vou falar sobre o diaconato, ou ministério do diácono. Louvado seja Deus. E tem dois textos para meditação nossa nessa manhã, mas antes eu quero fazer uma breve oração. Louvado seja Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tira de mim todo o meu eu, Senhor, tem misericórdia de mim. Ó Deus, me dá graça para transmitir a palavra do Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar quem está vendo, quem está ouvindo. Ó Deus amado, que esta palavra venha ser uma semente fértil que vai cair numa terra fértil e venha germinar e dar muitos frutos, Senhor. Abençoa esta casa, abençoa esta família, abençoa este lar. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito do Senhor. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos lá? Amados, a palavra do Senhor diz no livro de Atos, capítulo 6, a instituição dos primeiros apóstolos, diáconos, igreja. A instituição dos primeiros diáconos feita pelos apóstolos. Diz assim no verso 1 do capítulo 6, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, ouvi uma grande murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, ou seja, vão perseverar no ministério da palavra e oração. E este parecer agradou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão e Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, glória a Deus, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Amados, presta atenção, para escolher o diácono, nós temos que entender que tem que ter base bíblica, não é uma pessoa achar, eu gostei de fulano, fulano é bonzinho, eu vou separar ele, eu vou derramar o óleo da unção na cabeça dele para o ministério do diaconato. Não, não é assim. Primeiro, eu disse, tem que ter chamado, até disse no vídeo anterior, chamado de Deus, não do homem. Olha isso aqui que os apóstolos fizeram. Olharam as pessoas ali, foram apresentados 7 nomes, e depois que foi apresentado, é lógico, a conduta deles era uma conduta exemplar, né? É lógico, não somos perfeitos, não somos santos, não existe ninguém santo, mas estamos procurando melhorar cada dia. E estes varões que foram apresentados diante dos apóstolos eram pessoas que tinham uma vida, né, exemplar diante das pessoas, diante da sociedade, né? Volto a dizer, falha todos temos, né? Perfeito só Jesus, mas estamos procurando melhorar cada dia. E tem até uma frase que diz assim, se eu melhorar 1% a cada dia, com certeza, no final de 365 dias, eu vou estar 365% melhor do que eu era um ano atrás, né? Louvado seja Deus. É uma frase, eu não sei de quem é a autoria, mas é viável. E eles apresentaram alguns varões, e depois que apresentaram, os apóstolos foram orar, pedindo direção do Espírito Santo e confirmação do Espírito Santo se esses varões serviam para aquele ministério. Por quê?
porque é grande a responsabilidade. Eles disseram, este importante negócio. Mas antes disso aqui, tem outras situações que nós temos que observar, que está no livro de Timóteo, carta de Paulo a Timóteo. Vamos observar. Louvado seja Deus. Primeira carta de Paulo ao presbítero Timóteo. Os deveres dos bispos e dos diáconos. No capítulo 3, verso de número 12. Os diáconos sejam maridos de uma mulher. Lógico, né? Tem uma esposa, tem que ser casado e ser fiel a ela, né? É isso que está dizendo. Governem bem os seus próprios filhos, sua própria casa e seus filhos. Tem que ter controle da casa, porque o primeiro ministério é a minha casa, minha família, meus filhos. Eu tenho que saber educar, eu tenho que saber governar, porque a Bíblia diz: se eu não conseguir, né, cuidar bem da minha casa, como que eu vou cuidar das coisas de Deus, da obra do Senhor? Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Aí diz assim: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a vinho, que está muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Também sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Ou seja, se forem aprovados, não achado o que impeçam, né, que os acuse de que não está apto para aquele cargo do diaconato. Mas o que é o diaconato? O que é ser diácono? Diácono significa servo, significa que ele vai servir. Servir quem? Servir a igreja. Ele vai auxiliar o pastor ou o presbítero ou o bispo, né, quem tiver ali na frente, como líder, o anjo da igreja, abaixo de Jesus. Anjo é o cabeça da igreja, né, instituído por Deus. Ele vai auxiliar. Aquela parte mais burocrática, quando as viúvas ali começaram a reclamar, começaram a murmurar que não estava tendo a atenção, os cuidados necessários por parte dos apóstolos. Não é porque eles não queriam, é porque a igreja, glória a Deus, foi se expandindo, foi crescendo. E eles não poderiam deixar aquele posto ali, porque eles tinham muitas coisas para cuidar. Imagina, a Bíblia diz que a sombra de Paulo, quando ele entrava, de Pedro, melhor dizendo, ele passava na cidade, não tinha como atender todo mundo, eles colocavam os enfermos na rua, a sombra de Pedro passava, ele passando ali, a sombra passava e curava. Ou seja, ele não tinha tempo de ir lá orar por um, por outro. Não, ele era ocupadíssimo. E nesse momento, ele viu que tinha uma necessidade de cuidar ali do ministério, da oração, do revestimento, da consagração, da palavra, meditar na palavra, né? Está planejando onde iria abrir novos trabalhos, orando, pedindo a Deus direção, onde eles tinham que ir, né? Quem tinha que cuidar, quem precisava mais naquele momento. E era essa preocupação. Ele não estava deixando de cuidar das viúvas. É tanto que ele observou a necessidade de constituir diáconos, auxiliares da palavra do Senhor, auxiliares dos apóstolos. Então essa parte, visita, organizar a igreja, passa a saber o que uma pessoa, né? Às vezes vem uma família para a igreja, o que essa pessoa está precisando lá na casa. Isso é função da igreja, né? A função da igreja, quero deixar bem claro aqui, a função da igreja é representar, ou pelo menos devia ser, representante do amor de Deus aqui na terra. A palavra de Deus transmitida através da igreja. Igreja não foi criada para enriquecer pastor, não. Igreja não foi criada para, né, dar bênçãos materiais para quem está no altar, não. Primeiro é o reino de Deus. Buscai primeiro
o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Louvado seja Deus, é a palavra do Senhor, não é o que eu acho. Quando a gente fala isso, muitos não gostam, mas não me importa. Eu estou aqui para falar o que está na palavra, não é o que eu acho, o que você quer ouvir, o que alguém quer ouvir. Louvado seja Deus. A função da igreja naquela época é tanto que, todos conhecem a história, as pessoas vendiam as propriedades, depositavam os pés dos apóstolos para eles dividirem, ajudar as pessoas. Essa questão aí era a função dos diáconos pegar e ajudar quem está precisando, fazer como se fosse um censo, né? Fazer uma observação, porque o ministério, a igreja tem que ter esse grupo de pessoas, essa equipe para estar observando as necessidades das famílias. Não é só pessoa ir ali, despedir, vai na graça e na paz e pronto. Às vezes a pessoa está precisando de um pacote de arroz na casa dela. Às vezes a pessoa está precisando de uma ajuda para pagar uma conta de água, de luz. As pessoas não pensam nisso, né? Pagar uma ajuda com um aluguel, um remédio, é função da igreja. É função da igreja. Louvado seja Deus. A igreja tem papel social também. E isso muitas das vezes a gente não vê. E aqui, né, as viúvas estavam reclamando que não estava tendo aquela ajuda. Ou não estava tendo oportunidade de ter. Por quê? Porque a igreja foi expandindo, como eu já disse, e foi constituído esses varões diáconos para auxiliar, para servir. Nós somos servos de Deus, né? Aquele que pega, vai na dispensa, Paulo diz, somos dispenseiros. Vai na dispensa espiritual, pega o alimento e serve para as pessoas. A função nossa é servir a noiva de Cristo. Não é para ser servido, não. Pastor não é para ser servido, é para servir. Presbítero, diácono, cooperador, é para servir a noiva de Cristo. Nós somos carregadores de bandeja, arabá e assé, para servir as pessoas. Igreja não é para enricar pastor, não. Igreja é para ajudar as pessoas que precisam. Aqui, bem claro, viúvas, órfãos. Viúvas e órfãos. Era um dos principais trabalhos ali da igreja primitiva. E hoje já não se vê mais isso. Jesus que deixou isso, os apóstolos procuravam seguir isso. Louvado seja Deus. Então a função do diácono é essa, auxiliar. Mas ele é menos importante? Não, lógico que não. Não está escrito que ele é menos importante. Ele pode ministrar, ele pode, sim. Ele não é menos importante, não tem isso na Bíblia. Mas essa é a função, auxiliar o presbítero e o pastor no que a igreja precisa, na parte burocrática, a parte material, né? A parte física. Enquanto o pastor, o presbítero estão ali, o bispo, no ministério da oração, da palavra, louvado seja Deus. Que essa palavra, essa breve reflexão de ensinamento possa acrescentar na sua vida nesse dia de hoje. Que o Espírito Santo possa falar melhor em seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço do pastor Alexandre, em nome de Jesus.